Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Deus venha abrir o seu entendimento, minha amiga e meu amigo ouvinte, para que você possa entender plenamente, perfeitamente, a vontade dele para a sua vida, para que você venha lutar e conquistar o maior prêmio de todo o universo, de todo o infinito, que é o reino dos céus. O reino dos céus é o prêmio máximo que Deus oferece aos vencedores. Que você tenha entendimento, que você tenha força, que você tenha coragem, que você tenha disposição, que você esteja disposto a colocar toda a sua vida, toda a sua força, todo o seu vigor, tudo no altar para tomar posse do que Deus tem de melhor para você. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós falamos esta semana sobre o reino dos céus. Jesus comparou o reino dos céus a um tesouro oculto, escondido no campo, e que o homem achou, e quando o achou, ele, de tão alegre, tão feliz, tão radiante, ele volta para sua casa, desfaz de tudo, vende tudo, desfaz de tudo que ele tem e junta tudo e compra o campo que tem aquele tesouro, por causa do valor imensurável daquele tesouro. Mas Jesus comparou a conquista do reino dos céus não apenas com um tesouro oculto, um tesouro incalculável. Ele comparou o reino dos céus também ao eunuco, a uma pessoa que se castra, olha só, que se castra a si próprio por causa do reino dos céus. Ora, você sabe, na roça, quando se castra um animal, tem-se o objetivo de preservá-lo, de guardá-lo para um objetivo maior. Porque um animal castrado, ele não pode mais se reproduzir. Normalmente se castra o porco, para que o porco engorde, fique bastante gordo, para que ele não coloque a sua força, né, dividindo a sua força com uma porca. Então se castra o porco, quer dizer, se sacrifica o seu potencial de reprodução por conta de querê-lo mais gordo, bem forte e em tempo mais rápido. Ora, quando se castra o animal macho, obviamente, inutiliza-o na procriação, ele não pode mais procriar. E isso é algo que se sacrifica em função de um objetivo maior. Antigamente, no Império Romano, nos impérios, nós estamos assistindo o Rico e Lázaro, estamos vendo que o
imperador da Babilônia, ele tinha sua esposa, tinha os seus filhos, mas também tinha suas concubinas. Concubinas eram mulheres que serviam para dar à luz a outros filhos, para que o rei pudesse ter muitos filhos e assim ele poderia dominar melhor o seu reino, poderia ter seus filhos para ajudá-los na administração do seu império, porque ele não queria dividir o seu império com ninguém, com nenhum estranho. Então, ele tinha a sua própria mulher, mas também tinha outras mulheres que serviam para dar à luz a filhos, para que ele viesse populacionar o seu império. Isso era natural. Ora, mesmo no caso de Abraão, você se lembra que Abraão, quando ele não tinha filhos com Sara, então Sara sugeriu que Abraão tivesse filhos, gerasse filhos para ela, através da sua empregada, da sua serva. E você viu a confusão que deu e que até hoje dá. Porque o filho da empregada, de Agar, que era egípcia, veio gerar a nação árabe. E o filho com a Sara veio gerar a nação judia, judaica. Então você vê que hoje, até hoje, eles brigam entre si. Ora, era comum naquela altura, quando a família, quando o casal queria ter filhos, homens, ele queria ter filhos homens para poder sustentar a família. Porque o homem, ele não apenas é o soldado que guarda a família, mas ele também é o que iria caçar, queria trazer comida para casa. Por isso você vê que antigamente a mulher que ia buscar água no poço, porque o trabalho da mulher era sustentar a casa, ou melhor, fazer com que houvesse comida na casa. Então a mulher que tinha que cuidar, buscar água, etc. O trabalho do homem era caçar. Além do caçar, ele tinha a incumbência de proteger a sua família. Então, a função do homem era dupla, trazer comida para casa e proteger a sua família. Então, Abraão se sentia pobre, mesmo sendo muito rico, porque ele não tinha um herdeiro para cuidar da sua casa, da sua família, da sua herança e etc. Ora, quando então os reis queriam aumentar o número de filhos, tinha esse objetivo. Os reis queriam ter filhos, muitos filhos, ainda que de mulheres diferentes. Pensavam eles que isso iria trazer mais segurança para a família, para o reinado deles. Então, para que essas mulheres não fossem abusadas por outros homens, então o que os reis costumavam fazer? Eles costumavam castrar homens para cuidarem dessas mulheres. Esses homens castrados, obviamente, não tinham poder mais de serem usados, quer dizer, castravam até mesmo o direito de ser homem, de se reproduzir, não apenas de se reproduzirem, mas o direito de se relacionarem sexualmente.
Então, um homem castrado não tem força para se relacionar sexualmente. Ora, Jesus falou que havia eunucos nascidos do ventre da mãe, quer dizer, por natureza. Havia eunucos, e deve haver eunucos que nascem de nascença, né? Eunucos de nascença. Mas também há os eunucos que são castrados pelos homens com o objetivo de cuidarem de determinadas tarefas, como era o caso dos reis, cuidarem das suas respectivas concubinas. Mas, quer dizer, os reis tinham esse poder, faziam isso naquela altura. Jesus falou ainda de um terceiro tipo de eunuco, e esse que a gente tem que observar, que tem que analisar. Ele diz assim: há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quer dizer, há eunucos que não eram eunucos, não nasceram eunucos, não foram castrados pelos homens. Não, eles mesmos se castraram a fim de conquistarem o reino dos céus. Mas, assim como há pessoas que se castram, há também aqueles que não abrem mão do mundo por causa do reino dos céus. E são essas mesmas pessoas que ficam por aí, que se perdem, que perdem a salvação. Infelizmente, tem muitas dessas pessoas dentro da igreja, dentro das igrejas. Muitas pessoas estão me ouvindo nesse momento que não abrem mão de um amor impossível, de um amante, de uma amante, não abrem mão do relacionamento sexual, mesmo que esteja contrariando a vontade de Deus, mesmo que esteja contrariando a lei de Deus, a palavra de Deus, eles não abrem mão, eles não se castram, eles vão na igreja, são fiéis dizimistas, ofertantes, fazem suas orações, cantam louvores, mas não abrem mão da sua sexualidade, não abrem mão. E aí, quer dizer, a pessoa fica com o pé no reino, quer dizer, entre aspas, fica com o pé no reino de Deus e outro pé no mundo, no reino do diabo. Não dá, é impossível andar assim. É impossível a pessoa ser realmente de Deus, tomar posse no reino dos céus, se ela está dividida em si mesma. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, avalie essas palavras de Jesus. Pense nisso. Há pessoas que se castram a si mesmas por causa do reino dos céus. Então, essas pessoas é que são salvas. Aquelas que não se castram, aquelas que querem dividir a sua vida com o mundo e Deus, não dá, não tem condição. Então, você verifica que há pessoas determinadas, que têm os seus objetivos definidos e não abrem mão daquilo. E é essa determinação, essa definição é que tem que haver naqueles que querem alcançar o reino dos céus. É muito forte essa palavra. Quer dizer, um atleta das Olimpíadas, ele larga tudo também, faz de tudo, das tripas coração para tomar posse da medalha, para subir no pódio, né? E honrar o seu país e conquistar a medalha tão sonhada, medalha de ouro. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, quem quiser conquistar a medalha de ouro no reino dos céus, tem que colocar toda a sua força. É por isso que Jesus falou, e o jovem rico não quis abrir mão da sua riqueza. Quem não deixar pai, mãe, filho, marido, mulher, etc, etc. Quem não deixar tudo
por minha causa não é digno de mim. E quem não amar a Deus acima de tudo, com todas as suas forças, de todo o entendimento, com todo o seu coração, tampouco é digno do reino dos céus. Então, cada um tem o direito de escolher o que quer. Nós temos o direito de escolher, de optar. E eu vou dizer para você uma coisa, eu não abro mão por nada do reino dos céus, de jeito nenhum. Eu vou abrir mão do reino dos céus por qualquer coisa nesse mundo, porque o reino dos céus está dentro daqueles que são definidos na sua fé, determinados, que sabem o que querem e pagam o preço para tomar posse daquilo que almejam. O reino dos céus, quando Jesus fala que há eunucos que se castram a si mesmo por causa do reino dos céus, é porque esses eunucos consideram o reino dos céus um fato, uma realidade, e que não vão abrir mão dele de jeito nenhum, por nada nesse mundo. Então são capazes até mesmo de castrarem a si mesmos, de se castrarem a si mesmos por causa do reino dos céus. Quer dizer, valorizam o reino dos céus. Mas aqueles que não valorizam o reino dos céus ficam para trás. Ah, não tem jeito, ficam para trás. E você, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que está me ouvindo aí, que está meditando, está pensando, você está pensando na morte da bezerra, você está pensando nas suas aventuras amorosas, sexuais, você está pensando na sua vida, mas presta atenção, não se esqueça, que tudo nesse mundo acaba, tudo cessa. Então, essa virilidade sua, né, essa força, esse vigor, né, esse corpo sarado, um dia vai ficar tudo murcho, não vai funcionar nada. É ou não é? Vai ficar tudo murcho por aí. E aí? E a sua alma? Para onde vai? Você já pensou nisso? Pois bem, seja inteligente. Nessa vida, tudo passa, tudo cessa, tudo acaba. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, porque dá entrada, quando acaba a sua vida aqui, ele começa verdadeiramente a vida no reino dos céus. Graças a Deus. Será que você já imaginou como será naquele dia, quando você entrar no céu ao lado de Jesus? Como será? Será que você já pensou no que ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Bom, vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que sacrificaram, pessoas que pagaram o preço, pessoas que fizeram a sua parte, pessoas que acreditaram no que o Senhor Jesus ofereceu. E elas então tomaram posse do Espírito Santo. Vamos ouvir. Meu nome é Verônica, eu tenho 30 anos, eu era uma pessoa muito nervosa,
Eu era uma pessoa que eu não tinha paciência com meu filho, com meu esposo. Eu gostava de assistir algumas coisas que não eram boas, não faziam bem para mim, não fazia bem para o meu casamento. E eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Era um vazio que o meu filho não preenchia, o meu marido não preenchia. Eu casei tentando preencher o meu vazio. O meu filho eu achei que ia preencher, mas também não preencheu esse vazio que eu tinha dentro de mim. Até que eu cheguei aqui e aí eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo nas reuniões. Então eu procurava ir nas reuniões principais de quarta, de sexta, de domingo. Comecei a buscar, comecei a ouvir falar que Deus ele colocava paz. Comecei a ver a mudança que uma pessoa batizada com o Espírito Santo ela tem, né? A diferença que ela tem. E eu comecei a buscar. Eu fazia aquilo que eu sabia que tinha que fazer. E quando eu comecei a obedecer o que era falado, obedecer o que está escrito na palavra de Deus e o que era falado na igreja, então aí o Espírito Santo veio sobre mim. Não foi um sentimento ou uma emoção, nada físico, mas uma certeza espiritual, uma certeza que estava dentro de mim mesmo, certeza de que ali eu não ia mais sair dali sozinha. Eu não ia mais sair dali com o Senhor Jesus ao meu lado, não. Mas a partir daquele momento eu tive certeza de que Ele estava dentro de mim. Daí em diante tudo mudou. Mudou dentro, porque eu comecei a ter a paz que eu não tinha antes, a tranquilidade que eu não tinha antes, a paciência, o controle meu mesmo, o meu próprio controle da minha vida, das minhas emoções que antes eu não tinha, eu era muito explosiva, então antes eu não conseguia me controlar, a partir dali eu consegui me controlar. O meu contato com os meus familiares também mudou, o carinho que antes eu não dava para o meu filho, que antes faltava para o meu esposo, eu comecei a dar para eles, eles perceberam a diferença em mim. Antes a minha prioridade era a minha própria vontade, era a minha família, o meu marido, o meu filho, que eu amo muito, eu amava muito, sempre amei, mas eles eram a minha prioridade, hoje não. Então, eu vivo, de lá para cá, eu tenho vivido em prol da salvação. Então, o que eu comecei a fazer? Antes eu renunciava à salvação por causa da minha vontade. A partir dali, eu comecei a renunciar à minha vontade, propostas, situações por causa da minha salvação. Qual o nome da senhora? Helenita, A senhora foi curada de quê? pedra nos rins. Porque como eu tinha uma pedra em cada rim, então quando doía um, em seguida doía o outro. Então eu tinha aquelas cólicas violentas, era só com soro, medicamento e nada de resolver. Porque o médico achou que como a pedra ainda era pequena, não havia necessidade de cirurgia. E como eu tinha nos dois, era difícil fazer nos dois ao mesmo tempo. Então foi um tratamento durante 4 anos. Até que na última cólica, no ano passado, no mês de julho, eu tive uma cólica que eu achei que eu ia morrer. Eu fiquei internada 6 horas no PA e nada de conseguir com medicamento resolver a minha cólica. Lá dentro do hospital eu falei, meu Deus, eu estou servindo o senhor me cura hoje, o senhor me mata. E de lá eu saí com todos os exames para tentar uma cirurgia. Aí quando eu chego lá, que eu fui fazer o ultrassom, não tinha mais pedra, as pedras tinham desaparecido. Aí o médico, o moço que fez o ultrassom, ele falou, moça, a senhora não tem nada. Eu falei, eu tenho, ó, está aqui o antes e está aqui o depois. Aí, como ele apresentou a outra que não tinha, falou, a senhora não tem mais nada. Pode ir embora tranquilo, não precisa nem fazer mais exame, porque a senhora não tem mais nada, a senhora está curada, a senhora não tem pedra. Foi quando a senhora se revoltou, ou vida ou morte, a senhora falou para Deus. Sim, senhor. Eu falei, ô Deus, o senhor me cura ou o senhor me mata, porque eu não aguento mais essa cólica, porque eu tinha tomado tanto medicamento naquele dia que eu passei mal, que eu comecei a ter tontura, eu achei que eu ia morrer. Aí, naquela hora, eu falei com Deus, lá na cama do hospital, eu falei com Deus. E está aqui o exame que prova que eu não tenho mais nada. Ó. Mostra aqui. Exame ecográfico compatível com a normalidade. Completamente curada. Sim, senhor. Não há sinais de cálculos ou dilatações em ambos os rins. Os trajetos ureterais não mostram alterações em seus segmentos proximais e distais. Parabéns pela sua fé. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu fico tão feliz de ter esses testemunhos, porque esses testemunhos provam, mostram, materializam tudo aquilo que o Senhor Jesus falou. Vale a pena. Vale a pena, minha amiga, meu amigo, esperar, vale a pena aguardar, vale a pena ter paciência, vale a pena engolir sapo de macha ré, vale tudo, vale a galinha, vale tudo, vale o mundo inteiro você sacrificar pelo reino dos céus. Se você quiser saber mais a respeito disso, neste domingo às 6 horas da manhã,
ou na primeira reunião da Igreja Universal do Reino de Deus, espalhada pelo mundo afora, e aqui no templo, às 6 da manhã, a reunião do jejum, a reunião do Espírito Santo, a reunião do Pentecoste. 6 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão, às 9h30, aquelas 7 orações de libertação, de cura, de transformação, enfim, é a reunião da plenitude de Deus para as pessoas necessitadas. Essa reunião é feita pelo bispo Clodomir aqui no Templo de Salomão, às 9h30 da manhã. E às 6 da tarde, nós teremos a continuação do estudo do Apocalipse com o bispo Renato Cardoso, e você, obviamente, vai ficar ciente de que tudo aquilo que nós temos crido, falado, anunciado, já está determinado. E neste domingo, abertura do primeiro selo, o selo do Apocalipse. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, nesta emissora e neste horário. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.